Olá pessoal, eu sou o professor Sócrates Matos e esse é o canal Descomplica Mais, o canal que simplifica as ciências da saúde para você. E o tema de hoje é hemograma. A gente vai falar de uma forma bastante clara, bastante simples, para que todo mundo entenda um pouquinho mais sobre esse importante teste laboratorial, que é um dos mais requisitados pelos médicos após as consultas clínicas. Hoje nós vamos descomplicar o hemograma. O objetivo desse vídeo de hoje é explicar para você de forma bastante clara o que é o hemograma, por que ele é solicitado, como é feito no laboratório e por que esse exame laboratorial tão requisitado, tão comum em todas as prescrições médicas. E você já sabe, se gosta do conteúdo e quer contribuir para o canal, se inscreve aí, marca o sininho para ficar sabendo toda vez que tem vídeo novo. Na medida do possível, eu estou tentando responder o máximo possível de perguntas que vocês colocam aqui no chat. Então vamos lá, vamos deixar bem claro o que é o hemograma. Hemograma é um conjunto de análises laboratoriais que a gente faz com o sangue. Vamos ao passo a passo. Inicialmente você vai ao laboratório e é feita uma coleta sanguínea e a amostra, no máximo 4 ml de sangue, é colocado nesses tubinhos de tampa roxa. Para que fique bem claro para você, o nosso sangue homogeneizado, ele tem essa coloração vermelha, mas quando aquele material coletado é deixado na bancada do laboratório na posição vertical, ocorre o processo de decantação, onde as células que são mais pesadas do que a parte líquida do sangue decanta, e na parte superior a gente tem o plasma, que é onde tem algumas proteínas, carboidratos e a fração de água presente no nosso sangue. Então a gente observa duas frações, essa fração de cima, que é a fração líquida, que é o plasma, e a fração sólida, que é onde estão presentes as células do nosso sangue. Essa imagem ela ilustra a divisão das células do nosso sangue. Então a gente tem nessa parte superior uma camada branca, onde tem umas células brancas do sangue mais as plaquetas, e a parte inferior, que é a maior parte celular, tem as células vermelhas. No hemograma, a gente não analisa a parte líquida do sangue. A análise é feita baseada na parte celular. E essa análise celular, ela precisa ser feita porque em várias situações clínicas ocorrem mudanças tanto quantitativas quanto qualitativas nas células presentes do nosso sangue. Então a gente pode dividir um hemograma em três partes. A parte chamada eritrograma, onde a gente analisa as células vermelhas. A parte chamada leucograma, onde a gente analisa as células brancas. E o plaquetograma, que é a parte que a gente analisa as plaquetas. Vamos lá, recapitulando. A parte vermelha do sangue é a parte responsável pela oxigenação tecidual, é onde tem as células vermelhas que são as hemácias. E as hemácias são vermelhas porque no seu interior elas são ricas em hemoglobina, que é o pigmento que dá essa coloração avermelhada nas hemácias. É através da hemoglobina que esse oxigênio é carreado e levado para os tecidos. Então a função primordial das hemácias é captar o oxigênio no pulmão e levar para todos os tecidos do nosso corpo. Então nessa parte do eritrograma, onde se analisam as hemácias, o que é que a gente consegue observar? A gente consegue observar a quantidade de hemoglobina, a gente consegue observar a quantidade de hemácias, a gente consegue observar se essas hemácias estão no formato natural delas, que é nesse formato côncavo, ou se elas são produzidas na medula óssea com algum problema de forma. Alguns desses problemas estão associados a algumas doenças específicas. Outra questão que é analisada é a quantidade de hemácias correspondente ao total de sangue, para avaliar se a proporção da produção da medula óssea está acontecendo de forma correta. Todas essas células sanguíneas são produzidas na medula óssea, que é um tecido produtivo que fica principalmente nos grandes ossos do nosso corpo. Então nessa análise de parte vermelha, o eritrograma que a gente chama, a gente consegue avaliar as doenças relacionadas à oxigenação do nosso corpo. Por exemplo, a anemia, que é a baixa concentração de hemoglobina, talassemia, que é uma doença relacionada a essa hemoglobina também, a anemia falciforme. Também a gente observa se no nosso sangue
tem células maduras ou se a medula óssea está produzindo células imaturas, que ocorrem em alguns processos quando a medula óssea está trabalhando de forma bastante acelerada. De forma geral, e para ficar bem claro para vocês, na parte vermelha, que é analisada no hemograma, a gente observa as questões relacionadas à oxigenação tecidual. Com relação à parte branca das células do sangue, essas células são chamadas de leucócitos, e esse tipo de análise do hemograma é chamado de leucograma. Essas células brancas são as células responsáveis pela defesa do nosso corpo. São os nossos soldados que agem quando a gente tem um agente infeccioso, quando a gente sofre uma infecção por bactéria, por vírus e por fungos. A análise dessas células está diretamente relacionada a situações específicas do nosso corpo com relação à infecção. Então é analisado a quantidade de células produzidas, se essas células são maduras, se essas células são jovens. E muitas vezes a suspeita de uma infecção ou uma inflamação surge a partir do perfil dessas células brancas analisadas. Por fim, a gente analisa as plaquetas. Plaquetas são restos celulares que nos ajudam a fazer o processo de coagulação sanguínea. Por exemplo, quando você sofre alguma lesão nos vasos sanguíneos, é preciso tampar o buraquinho que foi formado para que não ocorra hemorragias. E as plaquetas, elas participam junto com outras moléculas do nosso corpo nesse processo de promover a coagulação sanguínea. Então elas, junto com outras moléculas, tampam, nesse exemplo que eu dei, o buraquinho formado na nossa veia ou na nossa artéria, para impedir que o sangue se espalhe pelos tecidos do nosso corpo. Então, o hemograma, ele é um exame laboratorial que corresponde a várias análises realizadas nas células do nosso sangue, tanto nas células vermelhas, nas hemácias, e avalia processos de oxigenação dos tecidos do nosso corpo, anemias, doenças relacionadas à hemoglobina ou doenças relacionadas à produção inadequada pela medula óssea. A gente tem os leucócitos, que são as células brancas e que a gente avalia processos infecciosos. Quando a gente analisa a quantidade de leucócitos, a gente está vendo se está ocorrendo no nosso corpo alguma movimentação diferente do que o estado normal. Se estiver ocorrendo alguma manifestação nesse sentido, produzindo mais um tipo de leucócito do que o outro, a gente está falando aí numa situação de provável infecção. E as plaquetas com relação à coagulação sanguínea. Essa análise que é feita nas plaquetas também observa tanto a quantidade de plaquetas quanto alguns índices que dão a ideia do tamanho das plaquetas, que dão a ideia da quantidade de plaquetas produzidas, se essas plaquetas estão no formato adequado. Então o hemograma é um conjunto de análises que avaliam as células do nosso sangue. Quando chega no laboratório, essas análises são automatizadas na maioria dos laboratórios. Então a gente pega aquele tubinho de sangue, coloca no aparelho, e o aparelho faz esse tipo de parâmetro, olha a quantidade, olha a diversidade de células, questões relacionadas a tamanho, a distribuição e a volume. Porém, quando nós que somos analistas pegamos o resultado do equipamento, a gente faz uma análise de todos os parâmetros observados e depois, se julgarmos necessário, a gente vai dar uma conferida ao microscópio. Então o hemograma ele é automatizado na grande maioria das situações, porém, antes do resultado chegar para você, paciente, a gente analisou, validou o resultado e, se achou necessário,
foi ao microscópio poder conferir se aqueles parâmetros, se algumas informações que o equipamento emitiu estão corretas. A gente avalia ao microscópio principalmente a morfologia das células, a qualidade dessas hemácias, desses leucócitos e dessas plaquetas que estão sendo produzidas. Quando a gente fala de hemograma, a gente está falando de várias análises laboratoriais em um único exame. Proporcional à quantidade de análise que é feita, o hemograma é um dos exames mais baratos, porque são vários parâmetros analisados. Ele é um exame útil que ajuda o médico a fechar vários diagnósticos relacionados às células do nosso sangue e é um exame relativamente barato para o cliente final, considerando o tanto de análise laboratorial que é feita para poder emitir um laudo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, marcar o sininho e até o próximo vídeo.